Olá e bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2020, depois de algumas semanas aí sem gravar nenhum vídeo, né, aqui no nosso canal. Estamos de volta para esse nosso bate-papo tão importante, tão bacana, e sempre convite aqui para você que pela primeira vez visita aqui o canal, que faça aí a sua inscrição no canal. É só clicar ali um botãozinho. E se você quiser em 2020 nunca perder aí o que está sendo postado aqui no canal, é só clicar naquele sininho lá das notificações. A gente começa 2020 sempre com aquela pergunta tradicional, né? O que esperar de 2020? E ao longo dos primeiros vídeos que a gente vai gravar nesse mês de janeiro e fevereiro, eu pretendo falar um pouco sobre o que esperar de 2020. Mas mais importante do que falar sobre o que esperar de 2020, eu acho tocar num ponto muito chave para a gente poder fazer uma análise mais acertada, mais correta e mais precisa do momento que a gente está passando no país. Eu acho que 2019, se tem alguma coisa que a gente pode usar 2019, é para trazer lições e ensinar a gente sobre como ler aquilo que vai acontecer para frente, como ler as intenções, como ler a forma como as coisas estão sendo entregues para a gente. 2019 ensinou muito sobre a forma e o conteúdo desse momento de país que a gente está vivendo aqui no Brasil. É um ano que muita coisa ruim aconteceu, né? A gente teve aí a reforma da Previdência, que, enfim, foi um momento muito ruim para o trabalhador brasileiro, uma quebra de um contrato social, de regras que protegiam os trabalhadores conquistados a duras penas, depois de muita luta aí na Constituição de 88. A gente teve também uma perda de direitos dos trabalhadores sob uma justificativa de que busca-se a liberdade econômica, busca-se modernizar as relações de trabalho, etc. Eu sempre gosto de lembrar, é importante, né, modernizar as relações de trabalho, se adaptar às novas tecnologias, ao que está acontecendo no mundo, mas é curioso ver que sempre essas modernizações, né, elas vêm tirando o direito dos trabalhadores, facilitando a vida do dono do capital, do dono da empresa. Mas uma coisa 2019 deixou muito claro, e é sobre isso que eu queria focar no vídeo de hoje. A imprensa brasileira, ela vai trazer para a gente, ao longo de 2020, independente do que vai acontecer, um mundo muito diferente do mundo que vai estar acontecendo na prática, né, do mundo real. E isso aconteceu já em 2019. Por isso fica muito fácil prever esse tipo de comportamento da mídia tradicional, dos veículos de comunicação tradicional. E quando eu estou falando desses veículos de comunicação tradicional, a gente está falando dos principais jornais, dos principais de televisão, de canais abertos, né, e das principais rádios do país. 2019 mostrou que existem dois comportamentos muito típicos e muito fáceis de perceber quando você analisa a forma como as notícias estão sendo trazidas pela mídia tradicional e aquilo que está acontecendo na prática, na vida das pessoas, na vida do trabalhador, na vida das pessoas que estão desempregadas no país. Uma cobertura relacionada ao presidente Jair Bolsonaro e outra cobertura relacionada à equipe econômica e às medidas econômicas que estão sendo tomadas por esse governo. E as duas coberturas são completamente diferentes. Existe claramente uma cobertura que busca explorar, né, essas atitudes absolutamente esdrúxulas, autoritárias, impensadas, impulsivas, tudo que você puder imaginar de ruim mesmo, né, e de errado quando você imagina qual deveria ser a atitude de um presidente da República, né, do chefe maior de uma nação tão importante, tão grande quanto o Brasil. Então isso é um prato cheio
para a mídia, e a gente vai continuar com a mídia batendo aí no Bolsonaro ao longo de 2020, porque Bolsonaro ele é um prato cheio para isso, né? Você vende propaganda, você ganha audiência, você gera discussão, você gera tráfego depois nos seus sites e nas outras mídias que você tem para transmitir a notícia, seja podcast, seja enfim, blogs e redes sociais desses canais de televisão. Então o Bolsonaro vai continuar sofrendo esse tipo de ataque, na minha opinião, absolutamente justificado pelas besteiras que ele faz aí, pelas besteiras que ele fala, pelos ataques, pelas covardes afirmações e agressões que ele faz todos os dias. Agora, do lado econômico, a gente vai ter ao longo do ano de 2020 inteiro uma cobertura absolutamente enviesada, tendenciosa a favor das medidas que estão sendo propostas pelo Paulo Guedes e pela sua equipe econômica, como aconteceu em 2019. E assim, é impressionante como existe essa separação do que é a figura, o personagem do Jair Bolsonaro e as medidas que estão sendo tomadas, implementadas ou tentadas pela equipe econômica, né? Eu sempre gosto de lembrar o caso da reforma da Previdência, foi um dos primeiros casos assim que teve uma cobertura da mídia muito grande no governo Bolsonaro e que teve uma cobertura absolutamente assimétrica, né? Eu sempre falo o seguinte, eu não lembro de ter visto uma entrevista, um debate profundo, um blog de opinião relevante nos veículos de mídia tradicionais, principalmente nos canais de televisão, que são aqueles que atingem a população de uma forma muito maior, com alguém contrário à reforma da Previdência. Eu, várias vezes, quando eu fui para Brasília, né, vários deputados vinham conversar comigo, senadores, e falavam o seguinte: Eduardo, uma coisa só que me deixa encucado é o seguinte, caramba, se a reforma da Previdência é tão danosa, tão prejudicial ao trabalhador, por que não tem nenhum economista famoso assim que é contra a reforma da Previdência? Eu falava, não, tem um monte de economista bom pra caramba e etc. Agora, eles não têm espaço nenhum, né, na mídia tradicional. Então nenhum. Eu te desafio, me mostra alguma reportagem grande que teve num canal de televisão aberto com alguém que era contra a reforma da Previdência. Me mostra alguma reportagem que teve com um economista negro, por exemplo, que fosse contra a reforma da Previdência, que é uma reforma racista e que prejudica demais a população negra do país, que é uma população que vive mais na informalidade, que recebe salários menores, que só se aposenta em idades muito mais altas. Um sindicalista que tenha sido entrevistado com espaço, com tempo, os mesmos tempos que receberam os economistas dos grandes bancos do Brasil, né, que foram os que dominaram esse debate da reforma da Previdência. E isso vai continuar. Então a gente vai ver a televisão dando assim manchetes, valorizando demais qualquer ponto que possa ser valorizado para tentar criar um clima de que a economia agora está indo, né? Eu já falava isso, se vocês forem olhar um vídeo meu lá atrás falando o perigo que a esquerda não está vendo, e eu dizia que ia existir um aumento da popularidade do governo como um todo. A figura do Jair Bolsonaro é difícil prever qualquer coisa, porque é um ser completamente errático, assim, mas o governo é um governo que vai gozando de cada vez mais prestígio nesse lado econômico, apesar de estar cada vez tirando mais direitos, cada vez fazendo a vida das pessoas pobres, das pessoas que trabalham com 1, 2 salários mínimos pior no país, né? E isso acontece porque a televisão, os rádios, os principais jornais do Brasil têm trazido de uma maneira muito intensa essa questão de criar esse clima de que a economia está melhorando. E assim, quando você trabalha com um país que nem o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, você tem uma população economicamente ativa que supera aí os 100 milhões de habitantes, você tem um número de estados que tem situações absolutamente diferentes por causa desde motivos
climáticos até motivos históricos, né, de colonização e etc. Você tem tanta coisa diferente, você sempre vai ter uma notícia para trazer uma coisa dizendo que as coisas estão melhorando, etc., e uma para mostrar que as coisas estão piorando, né? A gente sempre esperaria que a gente tivesse acesso, né, aos dois lados da moeda, visões que mostrassem opiniões que criticam e ao mesmo tempo elogiam, etc. A gente não vai ter isso, né? Eu andei assistindo aí ao longo das últimas semanas um pouco o noticiário. Eu não gosto de assistir jornal nacional, jornal do SBT, jornal da Band, etc. Eu não gosto de assistir esse negócio porque eu vejo assim, quase que uma propaganda aquilo, né? Quase publicitário aquele negócio. Eu acho vergonhoso hoje em dia, né? Mas ficou muito claro assim, até nas vendas de Natal, né? Aquele oba-oba que fizeram, uma semana depois vieram mostrando que aqueles números eram completamente sem pé nem cabeça, dizendo que tinham aumentado em 10% as vendas, 9,5%, não sei o que. E aí depois surgiu e falou, não é nada disso, não sei de onde tiraram esse número. Todo mundo falou, não fui eu que fiz, não sei de onde veio, todo mundo tirou o corpo fora. E os canais todos, né, teoricamente responsáveis, preocupados em ser isentos, em ter um fundamento naquilo que mostra, etc., deram aquilo como coisa certa, como factual, e a gente viu depois que não era nada daquilo. Isso vai acontecer o tempo inteiro. E o motivo disso acontecer, principal, é o seguinte: a maior parte desses veículos está na prática quebrado, né? Você tem que as mídias digitais, você está assistindo esse vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu não sei onde você está assistindo, mas com certeza não é num canal aberto de televisão. E vários vídeos que a gente grava aqui tem muito mais audiência do que tem um canal de televisão pequeno, né? Um programa que passa só em São Paulo, ou mesmo um canal de televisão desses menores que em rede nacional, mas que não tem a audiência que a gente tem, por exemplo, aqui nesse canal. Isso acontece não só no meu canal, mas em vários outros canais de YouTube, quando você tem vídeos com 300, 400, 500 mil visualizações, coisas que vários canais de televisão pequenos não têm. E aí como é que esses caras sobrevivem, né? Eles só conseguem sobreviver com a propaganda, com os patrocínios que ele tem. E você pode perceber que os patrocínios cada vez mais não são patrocínios para vender produtos, são patrocínios de bancos, seguradoras, de empresas de cerveja. É quase que como usar a televisão para fazer um lobby, né, da narrativa que você quer passar para as pessoas. Então, quando você tem quem domina a propaganda desses principais veículos de comunicação, os bancos, corretoras, seguradoras, empresas de álcool, tabaco não tem mais, porque, enfim, por lei eles não podem fazer esse tipo de propaganda, graças a Deus, mas os outros todos você tem. O que acontece? Não vai nunca ter uma notícia que é contra a reforma da Previdência, não vai nunca ter uma notícia que é contra as reformas trabalhistas, dado que essas empresas estão todas atoladas com processos trabalhistas de várias coisas erradas, práticas erradas que fizeram para não pagar direito para os seus trabalhadores. Se tivesse feito tudo certo, não tinha nenhum problema na justiça, né? E aí o que acontece? Essas empresas de mídia, elas têm donos. E esses donos são pessoas que estão ali para fazer um negócio lucrativo, muito lucrativo. Então elas usam aquilo ali para poder criar a sua narrativa e fazer com que a sua narrativa seja aceita pela maior parte das pessoas como algo factual, ou seja, usam a credibilidade, suposta credibilidade de um grande veículo de comunicação para impor uma narrativa que faz com que as pessoas comprem essa ideia de que a economia voltou a ir muito bem, isso vai gerar mais um monte de emprego e a vida delas vai melhorar, e as pessoas compram isso. Então guardem na cabeça uma coisinha só para esse ano de 2020. Para alguém enriquecer, para alguém melhorar de vida, juntar algum patrimônio, essa pessoa tem que acumular algum tipo de riqueza. Para ela acumular essa riqueza, só tem dois jeitos. Ou ela vai acumular uma riqueza que ela gerou, ou ela vai transferir riqueza de outra pessoa que gerou riqueza para ela. Não tem outra maneira. Se você quer ficar com mais riqueza, ou você vai gerar essa riqueza, vai plantar alguma coisa, colher e juntar aquilo, ou você vai pegar e meter a mão na riqueza que alguém gerou. Isso acontece através das relações comerciais, da margem de lucro que as empresas têm, das trocas que existem, etc. E assim que as pessoas vão enriquecendo e juntando. Então, as pessoas
mais pobres do Brasil, que acham que vão melhorar de vida com essas medidas que o governo está fazendo, devem se perguntar o seguinte: de onde virá a riqueza que vai me fazer ter uma vida melhor que esse governo tanto fala? Essa é uma pergunta muito clara, matemática, factual. E é uma pergunta que todo mundo deve se fazer. De onde virá a riqueza que vai fazer a minha vida melhorar? E aí é uma conta simples de fazer. Porque ela tem como vir ou daquilo que você vai gerar no seu emprego e aí vai fazer a sua vida melhorar muito, né? Ou vai ser transferido de alguém para você. Para ser uma riqueza que as pessoas vão gerar a mais no Brasil, e isso vai fazer com que elas melhorem de vida, faz a conta. A gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Vamos supor que as 100 milhões de pessoas mais pobres do Brasil querem ganhar R$1.000 a mais por mês, porque isso vai fazer com que elas tenham um nível de vida pelo menos um pouquinho mais digno, né? E a gente está falando o seguinte: as 100 milhões de pessoas mais pobres do Brasil têm uma renda média per capita abaixo de R$500. Então a gente está falando ainda de uma renda per capita miserável das pessoas. A gente não está falando ninguém de colocando filho em colégio particular, ninguém tendo o seu próprio carro, ninguém tendo sua casa própria, nada disso. Vivendo ainda na pobreza, mas pelo menos podendo comer frango, né? Que carne também não vai poder comer. Faz a conta. São 100 milhões de pessoas vezes R$1.000, 100 milhões vezes 1.000, vai dar o quê? 100 bilhões. 100 bilhões vezes os 12 meses do ano, a gente está falando de 1 trilhão e 300 bilhões. 1 trilhão e 300 bilhões tem que ir para essas 100 milhões de pessoas. Só que 50% da população brasileira fica com mais ou menos 10%, até 12%, eu acho, da renda que é gerada no país ao longo de um ano. Ou seja, a gente tem que gerar quase 10 vezes isso de PIB a mais. O PIB do Brasil é de 7 trilhões, ou seja, a gente tem que mais do que dobrar o PIB, não vai chegar. Então, gerando riqueza nova, não vai chegar na mão das pessoas mais pobres. A única maneira de chegar é transferindo alguma coisa do estoque de riqueza que tem das pessoas mais ricas para as pessoas mais pobres e fazendo com que da nova riqueza que seja gerada, um percentual maior do que esses 12% ridículos hoje que transbordam para a parcela mais pobre da população, transborde para ela. Na França esse negócio é mais de 1/3, é mais de 33% que transborda para os 50% mais pobres da população. E aí? Como é que você faz isso? Você faz isso com uma reforma tributária, você faz isso dando mais direito aos trabalhadores para poderem negociar melhores salários, você faz isso fazendo com que as pessoas que empregam os trabalhadores tenham que oferecer condições que são garantidas por lei. Tudo isso que o governo está tirando. Então não vai acontecer esse transbordamento e não tem como gerar riqueza suficiente para essas pessoas mais pobres conseguirem ter essa vida digna. Então é o seguinte, esse discurso do governo, ele se desmonta completamente. Então tudo que você vai estar vendo em termos de notícia do jornal, dessa televisão, daquela televisão, dessa rádio ou daquela rádio, desse jornal impresso ou daquele jornal impresso, é o seguinte, é uma narrativa para te fazer acreditar e defender os seus algozes, os seus carrascos que viram carrascos de estimação e fazer com que um projeto econômico que faz com que os donos dessas empresas, que estão entre as pessoas mais poderosas e mais ricas do país, aí você vai falar, pô, mas você falou que a empresa está quebrada? Como é que o cara pode ser o cara mais rico? O Brasil é o país de dono rico e empresa pobre, né? Até porque tirar dinheiro da empresa, você não paga imposto nenhum. Zero de dividendo no Brasil. Você vai ver essas empresas defendendo seus interesses e passando uma narrativa de que nunca se gerou tanto nos últimos 5 anos, maior geração de emprego, maior crescimento da indústria tal nos últimos 10 anos, o setor de serviços cresce como há muito tempo não crescia, e dando exemplos anedotais. Só que no país de 200 milhões de habitantes, onde tem infinitas possibilidades para você tirar fatos pontuais, evidências anedotais e querer fazer notícia para as pessoas acharem que tudo está acontecendo daquele jeito, isso é mais do que possível. É o que vai acontecer. Então vamos ficar ligados no ano de 2020, não comprar gato por lebre e fazer um estudo um pouco mais aprofundado do que está acontecendo de verdade nesse país. A situação das pessoas mais pobres do país não tem como melhorar com as políticas econômicas que estão sendo propostas. É matemático. Faça a conta que eu falei aqui. Vocês mesmos podem fazer a coisa mais simples do mundo no Excel. E os dados são todos públicos.
Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar no ano para vocês, e a gente vai conversando ao longo do ano e tentando fazer dessa nossa luta uma luta digna, honrada e que leve a população brasileira para uma situação mais justa e, por que não dizer, mais feliz também. Um beijo, um abraço para todos vocês e um feliz 2020.